Depois da grande expectativa para hoje, o presidente Lula, depois de uma reunião com o presidente do Senado, resolveu indicar para o Supremo, ou decidir a indicação para o Supremo só na semana que vem. A repórter Andréa Neri chega com as informações, são divergências entre nomes ainda. Um quer, por exemplo, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outro, o presidente Lula, quer o nome de Jorge Messias. Afinal, quando sai essa indicação? André Anelli, boa noite, bem-vindo. Só na semana que vem, viu, Tiago? Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula adiou a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal por conta da resistência que o Senado tem apresentado ao nome do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Ele já foi escolhido internamente pelo presidente Lula, mas não foi anunciado oficialmente porque os senadores ficaram insatisfeitos com a última indicação presidencial para a Suprema Corte, que foi justamente do ministro Flávio Dino. A avaliação é de que Messias teria uma atuação semelhante à de Dino, que passou a ser mal visto pelo Congresso depois das restrições impostas no pagamento de emendas parlamentares. Por esse motivo, o favorito do Congresso Nacional para ocupar a vaga deixada por Barroso é justamente o ex-presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. O parlamentar é avaliado como uma personalidade de diálogo aberto e sem um vínculo tão forte com o presidente Lula quanto Dino e Messias, apesar dele contar com o apoio de Lula na disputa pelo governo de Minas Gerais. Diante desse choque de preferências, Pacheco, então, é preferido pelo Congresso e Messias aqui pelo Palácio do Planalto. O presidente Lula decidiu dar mais tempo para a articulação construir um ambiente mais favorável à aprovação de Messias no Senado. A casa precisa aprovar o nome indicado por Lula, primeiro na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois no plenário, onde são necessários 41 dos 81 parlamentares com aval positivo, número que poderia ser mais facilmente ultrapassado por Pacheco, com mobilização de Alcolumbre e de todos aqueles parlamentares ligados ao chamado Centrão, mas que também pode ser atingido por Messias, apoiado pela ala governista. Independentemente da indicação, ela só acontece na volta do presidente Lula da viagem à Ásia na semana que vem. Tiago. É isso, então temos que esperar mais alguns dias para saber qual será o indicado ao Supremo Tribunal Federal. O André Anelli volta daqui a pouquinho com outras informações. Vou chamar já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela entrando aqui nos estúdios e a Dora Kramer, como sempre, aqui com a gente. Ô Dora, a gente fala em adiamento, mas não havia garantias que o anúncio ia ser hoje, não é isso? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Havia uma suposição, né? Era quase alguma coisa certa. Mas isso está dando a impressão que essa conversa com Davi Alcolumbre deve ter mudado esse ritmo, né? Não a indicação, não a decisão sobre a indicação, porque os senadores Randolfo Rodrigues e Jacques Wagner praticamente não confirmaram essa indicação. Portanto, eles não fariam isso, falavam isso em particular até ontem e hoje começaram a falar em público. Então, a decisão está tomada. O que a conversa com Davi Alcolumbre deve ter mudado é sobre as condições de votação, as duas votações, né? Na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. O governo não é que fique atrás de um placar estrondoso, nem que esteja falando em reprovação. Ninguém fala, mas é sempre uma possibilidade no ar. Já pensou o vexame? Mas, enfim, como só houve recusas lá no século XIX, no início da República, então o mais provável é que não haja. Mas é preciso também um placar razoável, um placar digno, né? Então, a suposição, eu acho que a hipótese mais provável é que nessa conversa com o Alcolumbre, o presidente da República tenha ouvido justamente aquilo que o André Anelli acabou de nos trazer. A preferência pelo Rodrigo Pacheco, uma passagem muito mais fácil, a resistência por Jorge Messias, não por ser evangélico, mas porque ele é muito próximo do ponto de vista ideológico do presidente Lula,
da esquerda, tem afinidade no presidente, e a gente sabe que o clima no Congresso não está para peixe, de parte a parte. O presidente vive atacando, o presidente Lula atacando o Congresso agora, e o Congresso também não nutre muita simpatia pelo governo. Então, é preciso fazer esse trabalho de pavimentação do terreno. Aí sim, na volta, aí ele faria o anúncio oficial no tempo em que o Davi Alcolumbre, que sabe como é que as cobras andam ali dentro do Senado, quando o Davi Alcolumbre disser tá ok ou não tá ok, e de repente, agora eu falei isso, será que se o Davi Alcolumbre falar que não está ok, o presidente muda a indicação? Não sei, mas isso é outro capítulo. E aí eu acho que essa decisão, claro, fica para volta. Pois é, e esse capítulo que eu quero ouvir aqui do Cristiano Vilela, será que a escolha do presidente Lula pode ficar a reboque de uma sinalização do presidente do Senado, do presidente do Congresso Nacional? Porque talvez a preferência dele seja para Jorge Messias mesmo. Mas se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falar, olha, corre algum tipo de risco, apesar do Congresso Nacional só ter rejeitado lá atrás, ainda nos tempos da República Velha, né, um nome para o Supremo Tribunal Federal. Como é que fica, Cristiano Vilela? Bem-vindo, boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é possível que haja, sim, uma situação como essa, já vista que o governo tem dificuldades em relação a uma maioria no parlamento, seja no Senado, mas especialmente na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, a situação realmente também não é fácil e é natural que um nome como Jorge Messias, que é um nome mais ligado ao PT, ele tem uma marca mais próxima com relação ao PT, acabe tendo um certo nariz torcido no parlamento. Nesse episódio, eu tenho a visão que muito mais do que uma situação envolvendo o Alcolumbre no sentido de bater o pé e de peitar essa indicação, eu vejo que talvez seja algo mais para valorizar, não apenas Alcolumbre, presidente do Senado, de alguma forma valorizar realmente a aceitação desse nome, mas até mesmo de outros senadores, de figuras importantes do Senado, que talvez não venham a perder essa oportunidade, especialmente numa situação onde o presidente Lula quer indicar um nome seu, um nome que tenha ligações com ele. E a importância que um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje em dia tem dentro do tabuleiro político do país, ela é maior do que muita bancada no Parlamento Federal. Ô Dora, a imprensa está explorando muito uma eventual divergência entre o presidente Lula e o presidente do Senado. Será que existe realmente essa divergência ou o Davi Alcolumbre vai falar, olha, pelo menos para passar o termômetro do Congresso Nacional nesse momento, do Senado especificamente, que é a casa que vota, né? Olha, esse adiamento já indica que ele passou um termômetro e não era um termômetro favorável, mas isso é hoje, gente. Hoje, terça-feira, dia 21. O presidente volta só semana que vem, acho que é 26 ou 27, a volta dele, dá super tempo para essa coisa ser. O Davi Alcolumbre, eu não sei, eu estou aqui fazendo leitura de cenário, tá? Mas o Davi Alcolumbre pode ter se comprometido com o presidente a fazer esse trabalho, porque como era ele a pessoa que estava mais bancando a candidatura, o nome do senador Rodrigo Pacheco, ele pode também ponderar, não sabemos o que, porque a conversa foi a sós, o presidente da República e o presidente do Senado ponderaram, não é? O presidente da República pode ter dado razões que convenceram o senador Davi Alcolumbre, que está felicíssimo da vida por causa da concessão da exploração da pesquisa do petróleo lá na Foz do Amazonas. Então, ele está super contente, tem se dado bem com o governo. Eu acho que isso aí pode ser arrumado até o Tiago, pensa bem, se por acaso o Senado estiver inflexível a fim de derrotar o Messias, né? É uma suposição aqui. Até essa indicação, essa sinalização é algo positivo, porque é muito melhor o presidente, de repente, dizer que nunca foi o nome do Messias e escolher outro, caso seja essa possibilidade de derrota, do que uma derrota que só houve no governo do Marechal Deodoro. Nunca houve isso. Então, já pensou? Se o governo fica mordido com derrota de medida provisória, de imposto, que
lógico que o Congresso avisou que não ia aprovar, você imagina a derrota para a indicação do ministro do Supremo. Então, eu acho, sim, que haverá essa baliza do Davi Alcolumbre. É a única explicação para essa conversa que aconteceu ontem, hoje, ela ter, depois dela ter sido, digamos assim, de um lado anunciado o adiamento e de outro o nome do Messias circular de modo quase oficial na boca de líderes do governo. E para fechar, Vilela, essa nossa primeira conversa aqui, tem uma outra questão, justamente em relação ao Supremo, ou seja, para o Supremo, qual seria o nome mais positivo para o Supremo num momento como esse? Será que os senadores estão avaliando realmente quem que interessa mais, se é o Messias, se é o próprio Rodrigo Pacheco? E se não for nenhum dos dois? Pois é, eu vejo, Tiago, que o interesse que está sendo analisado pelos senadores e pelo presidente da República é quem de fato mais interessa para si, para os seus projetos políticos, institucionais, projetos de poder. O fato é que o Judiciário hoje, especialmente o Supremo Tribunal Federal, ele ganhou uma força do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, que, de uma forma prática, de uma forma concreta, o que vale mais não é o notório saber, não é a reputação ilibada, não são os aspectos constitucionais que determinam essa indicação, mas a indicação de nomes que possam ser tidos e compreendidos do ponto de vista político como aliados. Então, nesse sentido, é natural que o presidente Lula, e o presidente Lula não é o primeiro a tomar uma atitude assim, mas que ele faça um cálculo político daquele nome, daqueles nomes que venham a ser interessantes dentro dessa conformação. O fato é que, no contexto que se tem agora, com a preponderância que se tem agora por parte do Supremo Tribunal Federal, é fundamental que haja esse cálculo político, que não é o mais devido, mas é uma realidade prática que se impõe.